Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje, o nosso assunto será sobre razões. Razão? O que seria isso? Então vamos verificar. Uma razão é uma divisão, ou seja, um quociente entre dois números. Então, em primeiro momento, quando eu falo em quociente, eu tenho uma divisão. E nós já sabemos, matematicamente, o que isso significa. Que é eu pegar um número e dividir por outro. Então, eu posso dizer, matematicamente, que a razão de um número A para um número B é o quociente, ou seja, é a divisão desse número A por esse número B. Se eu estou dividindo dois números, eu tenho que ter um cuidado. Aquele número que é o divisor, ele não pode ser um número zero, porque nós já sabemos que divisão por zero não existe. Então, eu tenho que considerar que esse número B, que é o segundo número pelo qual eu vou estar dividindo o número A, tem que ser um número diferente de zero. E nós vimos também que uma divisão pode ser simbolizada pelos dois pontos, já conhecidos por nós, ou seja, A dividido por B, ou por uma fração, A no numerador, B no denominador e A dividido por B. Sendo assim, eu já tenho claramente para mim que a razão é uma fração. Só que essa fração não pode ser uma fração de números com razões, com grandezas diferentes. Grandezas? O que seria isso? Grandezas são relações entre números que nós temos, entre valores, mas que exercem uma medida, um sentido. Por exemplo, as medidas de comprimento. Quais são as medidas de comprimento? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Exemplo, essas são medidas de comprimento. Mas existem medidas de capacidade, que seriam o quê? O quilolitro, o litro, o decilitro, o mililitro, coisas que fazem parte do dia a dia de vocês. Ou seja, este assunto, ele vai mostrar para nós uma relação de coisas que fazemos no cotidiano. Daí, ser um assunto gostoso de trabalhar, porque ele é bem concreto, ele é bem parecido com aquilo que nós usamos diariamente. Então vamos ver exemplos de como isso acontece para nós. Mas antes, vamos saber quem são esses elementos que eu digo aqui, número A dividido por número B. Então eles têm nome. Então o A, ele é um número que antecede ao número B. Por esse motivo, nós podemos chamá-lo de antecedente. E o B é um número que vem após esse número A, é um número que vai dividir. Então, na razão, nós vamos chamar de consequente. Então, em alguns exercícios, em alguns lugares que vocês forem estar estudando, vocês vão encontrar essa denominação, antecedente, consequente, que é exatamente o dividendo e o divisor. Mas, em razão, nós podemos usar essa nomenclatura. Então, vamos ver exemplos de como esse antecedente e esse consequente trabalham dentro do nosso dia a dia. Então, pessoal, de uma forma bem simples, sem envolver essa nomenclatura de unidades, eu quero fazer a razão do número 290 para o número 120. Então, a razão é a divisão desses números. Logo, nós podemos dizer que é 290 dividido por 120. Aí, nós vamos fazer os conhecimentos que nós já obtivemos, que é simplificação de fração, divisão de números e etc. Volto a repetir como em outros vídeos. Procurem no canal os assuntos referentes à simplificação de fração, divisão de números, decomposição de números, para que vocês possam
entender mais um pouco, se aprofundar e depois aplicar no nosso assunto novo, né? Porque se nós não trouxermos a base, é óbvio, a matemática se torna difícil por isso, porque as coisas vão se acumulando. É como a nossa experiência do nosso dia a dia. Nós nascemos, nós sabemos nem andar. Ao momento que nós começamos a engatinhar, nós começamos a acumular conhecimento e a saber noções sobre o nosso espaço. De repente, começamos a andar. Nesse momento de transição entre engatinhar e andar, o que nós vamos fazer? Nós sabemos que se cair, nós podemos engatinhar, arrastar, mas nós podemos também levantar e sair andando. Então são acúmulos de conhecimentos que nós vamos ter. E nada nesse mundo, nas coisas que fazemos, são diferentes. Nós vamos acumulando conhecimentos e nós vamos trazendo isso para o novo. Então, aqui no nosso novo, nós temos essa ideia da razão. Então, vamos simplificar o 290 pelo 120. No caso aqui, nós vamos cortar o 2, o 0, né? E nós vamos ter 29 sobre 12. Então, 29 sobre 12, tem um número na tabuada que a gente possa fazer a simplificação entre eles? Não. Não existe um número que divida o 29 e o 12 ao mesmo tempo. Então, essa razão, por enquanto, vai ser indicada em forma de fração. 29 sobre 12. Ou, se dividirmos o 29 pelo 12, vai dar um número decimal. Esse número decimal vai representar essa razão. Podemos também, num outro momento, num outro exemplo, fazer uma divisão. Por exemplo, a razão de 240 para 120. Vamos ver o que acontece nesse caso. Então, nós temos lá 240 dividido por 120. Na verdade, o que eu quero que fique claro para vocês aqui é que sempre o primeiro número vai ser o numerador e o segundo número vai ser o denominador, porque é de um número para o outro, né? Então, o antecedente para o consequente. E aí, podemos fazer a mesma coisa, simplificar os zeros, e aqui sim, dá para dividir o 24 pelo 12. Então, 24 pelo 12 vai dar 2. Então, eu digo que a razão de 240 para 120 é 2. Então, pode ser também um número inteiro. Vamos ver o que significa para nós agora razões inversas, porque nós também trabalhamos um pouco isso. E agora, então, nós temos as razões inversas, né? Então, o que seria ser razões inversas? É algo que se inverte entre si. Então, nós temos a razão de 240, por exemplo, e a sua inversão, a sua fração inversa, o 120 sobre 240. Quando eu multiplico essas duas razões, eu tenho que ter como resultado a unidade. O que seria a unidade? O 1. Será que isso vai acontecer de fato? Vamos simplificar. Nós podemos simplificar o numerador com o denominador de uma fração. Então, nós podemos simplificar 240 com o próprio 240. Vai dar 1. E nós podemos simplificar o 120 com o próprio 120. Também vai dar 1. Então, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 sobre 1 é 1. Então, deu como resultado a unidade. Logo, eu digo que a razão, né, de 240 sobre 120, expressa por um produto da sua inversa, 120 sobre 240, é a unidade. Logo, é razão inversa. É bem simplesinho, mas é uma coisa que vocês vão usar em multiplicações. Dá para pensar agora em questões de multiplicação de fração. As coisas vão tomando sentido. De qualquer forma, nós também falamos sobre grandezas de razões, né? Então, nós vamos trabalhar essas grandezas agora. E aí, pessoal, vamos entender o que seria a razão entre duas grandezas, conforme foi falado no início do assunto. Então, para que exista razão entre duas grandezas, é necessário que elas tenham a mesma espécie. O que seria ter a mesma espécie? Apresentar a mesma unidade de medida, ou seja,
Se for medidas de capacidade, tem que ter as mesmas unidades de capacidade. Se for medidas de comprimento, as mesmas medidas de comprimento. Então, tudo tem que estar relacionado dentro da mesma grandeza, porque capacidade, volume, que seria idêntico à capacidade, né? Comprimento, medidas de comprimento são chamadas de grandezas. E aí, elas vão ter que, então, expressar as mesmas medidas. Então, se eu estiver trabalhando em comprimentos e tiver uma unidade em centímetro e a outra em metro, eu tenho que transformar ou tudo para metro ou tudo para centímetro. Eu não posso trabalhar em unidades diferentes. Então, um exemplo. Eu tenho aqui uma garrafa de cerveja, tem capacidade, olha lá, medida de capacidade, ó, que nós estamos falando, para 600 ml. E uma de refrigerante tem capacidade para 300 ml. Então, eu estou falando de razão entre duas grandezas. Grandezas que têm a mesma unidade de medida, que é mililitros. Então, qual é a razão entre essas capacidades? Ou seja, que capacidades? Da garrafa maior para a menor, ou seja, da garrafa de cerveja para a garrafa de refrigerante. Essa é a razão que eu quero fazer, ó. Da garrafa de cerveja para a garrafa de refrigerante. Então, o meu antecedente é a cerveja, o meu consequente é o refrigerante. Então, qual é a capacidade? Porque aqui nós estamos falando de capacidade. Então, qual é a razão da capacidade das quantidade de cerveja para a quantidade de refrigerante? Vamos lá. A cerveja tem 600 ml, então vou escrever 600. E o refrigerante é 300, então vou escrever 300. Aí eu faço a simplificação ou a divisão. Eu corto zeros, por exemplo, é uma forma de resolver, e posso dividir o 6 pelo 3, que vai dar 2. Portanto, eu posso dizer que numa garrafa de cerveja cabem exatamente 2 garrafas de refrigerantes nessas quantidades obtidas. Essa é a relação, essa é a razão dessa capacidade da quantidade de cerveja para a quantidade de refrigerante. E essa é a relação que a gente trabalha no dia a dia sem perceber. E aí quando chega na matemática, na escola, fica desesperado, falando, mas eu não estou entendendo, e faz isso na prática, automaticamente. Vamos fazer alguns exercícios e aí na aula de resolução de exercícios nós vamos conversar a respeito desse assunto. Exercícios, pessoal. Então, olha só, nós vamos ter uma série de 5 exercícios envolvendo probleminhas, porque essa matéria mexe muito com questões de problemas. E nesses exercícios, é óbvio que eu não trabalhei igual no exemplo. O exemplo nós colocamos de forma mais direta, né? Qual a razão desse número para esse, né? Isso é para vocês pensarem um pouquinho. É gostoso a gente pensar, e principalmente quando a gente consegue resolver, né, dar solução para aquilo que a gente está pensando. Então, no caso aqui, nós temos os exercícios. Primeiro, a razão de um certo número para 5 é 2. Qual é o número? Ou seja, qual é a razão? Né? Essa é a pergunta. Então, no exercício 2, nós temos lá a razão de 3 para um certo número é 1/4. Então, ele está dizendo que a razão é 1/4. Então, temos que fazer alguns procedimentos e não esquecer, equação do primeiro grau, essas coisas são usadas nesse assunto de razões. A altura de Marcos é 1,50 metros e a altura de João é 120 centímetros. Qual é a razão? Então, tomem cuidado quando se tem grandezas, porque nós temos unidades e existem unidades diferentes. O que tem que ser feito nesse caso para descobrir a razão?
No quarto exercício, um quadrado A tem 4 centímetros de lado e um quadrado B tem 8 milímetros de lado. Então, quando nós temos também unidades de medidas diferentes, o que nós temos que fazer, né? E qual a razão da área? Olha só, estamos mexendo um pouquinho agora com geometria, né? A área de A para B. Então, prestar um pouquinho de atenção, lembrar alguns assuntos. Nós ainda não temos aulas de geometria gravada no canal. Em breve nós vamos ter assuntos a respeito de geometria. Mas quando tivermos exercícios e precisarmos usar o assunto, eu dou uma noção para vocês no exercício para poder resolver. De qualquer forma, tentem fazer, mesmo que seja errado, porque são nos nossos erros que a gente consegue aprender. Quinto exercício, a razão entre dois números é 5/3, ó, tá dando a razão. E o consequente, ó, a nomenclatura aprendida, né? Quem é o consequente, né? Aonde, que posição ele ocupa? Mas esse consequente é 6. Determine o antecedente, ó, tá perguntando para nós quem é o antecedente, né? Então, lembrar da nomenclatura dada hoje no canal e aí fazer o exercício. 5 exercícios para a gente poder discuti-los, conversar sobre eles na próxima aula, quarta-feira. Até lá, pessoal. Grata pela atenção de vocês.